Vou analisar uma entrevista que o Eike Batista deu. Bom, a entrevista é essa aqui. Tá? O comecinho eu vou pular, porque senão fica repetitivo. Então começa aqui. Por que construir um superporto? Temos uma mineradora gigante e precisamos dessa infraestrutura. Se você depende de alguém, isso pode diminuir suas margens de ganho. A consequência é construir todo um sistema de logística. Nesse caso, as minas, os dutos, as ferrovias até o porto em si. O sudeste do Brasil concentra 75% do nosso PIB e nós não temos portos eficientes. A China é a fábrica do mundo porque construiu serviços portuários gigantescos que oferecem oportunidades de negócio, conectando importantes sistemas de logística. A Sul será a Roterdã da América do Sul. Bom, ele está exagerando um cadinho. Outra coisa interessante, eu acredito que o crescimento da China vai ser bem acima do calculado pelo Goldman Sachs, justamente por causa disso, porque a infraestrutura lá é coisa de louco. Então a poupança, o investimento lá é muito forte e é isso que está mudando o crescimento lá. Sobre o seu porto, alguns críticos diriam, parece ótimo, mas é a velha ideia de o Brasil vender commodities, não produtos com valor agregado, é isso? Não é verdade. Somos o país que produz o melhor minério de ferro do mundo. Os chineses precisam do nosso minério para misturar com outros de outras procedências. A essência é que nós temos produção de baixo custo. O ferro custa 175 e hoje nós conseguimos colocar no navio a 20. Então o Brasil está lucrando muito com minério de ferro. Mas o ferro é só um dos pilares do Porto de Açu. Nós encontramos na bacia de Campos 5 bilhões de barris de petróleo e vamos explorá-los a R$18 o barril. Eu não tenho nenhuma preocupação se o preço do petróleo hoje em 112 cair para 35. 35 por quê? Porque ainda ele explorando a 18 não vai ter lucro. A produção em massa de petróleo já justifica a construção de grandes estaleiros que serão construídos lá. E começa com investimento de 30 bilhões para construir um estaleiro moderno. Então o cara está investindo 30 bilhões. Ó, esse trem aqui de vender minério e o pré-sal, gente, eu ainda não sei quantificar quanto que isso vai trazer de crescimento e de benefício para o Brasil, mas é coisa de louco. Você acha que o fato de o Brasil exportar commodities e não vender produtos é um grande problema? No passado foi. Vivemos hoje um ciclo em que a China não vai parar de crescer, talvez não a 10, 11%, mas não menos que 8%. Ferro e aço são fundamentais para uma nação. Se você olhar para os trens de alta velocidade, a cidade... Então o que está acontecendo? Minério de ferro, a China vai precisar do nosso minério de ferro para conseguir investir, continuar investindo no país. Então é evidente que a taxa de crescimento vai cair de 10, 11% para 8%. Mas mesmo a 8%, com um PIB maior, o volume de importações que eles vão fazer do Brasil é muito alto. Então o Eike Batista está mais ou menos no mesmo rumo que eu venho falando para vocês. Mas eles estão desenvolvendo tecnologia e as exportações chinesas no Brasil estão crescendo. O Brasil era o segundo maior produtor de navios do mundo nos anos 1980. Acabou que tivemos 20 anos de política liberal e pensamos, vamos comprar nossos navios fora. Aí o presidente Lula criou essa obrigação de produto nacional quando a Agência Nacional de Petróleo licitou a exploração com os blocos de petróleo. Se você ganhar um bloco, terá de empregar pelo menos 70% de produtos brasileiros. É uma política industrial muito bem arquitetada, baseada no petróleo. Sem o meu estaleiro, eu não conseguiria empregar 70% de produto nacional nas plataformas de exploração. Eu não poderia, mas teria de usar estaleiros ineficientes, que me sairia uns 40% mais caro. Por isso estou fazendo Porto de Açu. Então, se a gente pegar o Rodrigo Constantino, o Daniel Fraga, eles são totalmente contrários à intervenção do governo na política industrial. Então, o governo Lula e o governo do Brasil, ele está colocando algumas leis que aparentemente são esdrúxulas, mas é isso que vai fazer com que os empresários investam no Brasil. Por quê? Porque eles vão ser induzidos, eles vão ser obrigados. Se deixar o empresário livre, ele vai visar só o lucro. Então, esse que é o papel do governo, de fazer com que o empresário invista para ganhar dinheiro e também para o desenvolvimento da nação.
A falta de infraestrutura é um problema no Brasil? Sim, é. As pessoas se dão por satisfeitas por produzirem soja de maneira eficiente no interior, mas não se importam com o fato de haver 200 quilômetros de fila de caminhões esperando para carregar no Porto de Paranaguá. Eles então perdem 40% da eficiência. A SU vai ajudar a dissolver esse problema. Nós seremos capazes de lidar com 350 milhões de toneladas de produtos, petróleo, minério de ferro, contêineres. Todas as indústrias querem produzir lá, porque o nosso estaleiro vai atrair muitos parques de produção. Em vez de 18% de imposto, teremos apenas 2%, porque é considerada área de desenvolvimento. A garantia de produção é baseada em custos muito baixos de produção. Nós não dependemos do mercado. O mercado depende do que iremos produzir. Então o Eike Batista parece que ele negocia com os governos, ao invés dele ficar pedindo ou brigando com os governos, ele negocia, ele vai de encontro ao interesse do governo e o governo também atua de acordo com o interesse dele. Uma coisa interessante, é uma simbiose. Com o real tão forte, muitos poderiam dizer que quando o senhor inaugurar a sua Rotterdam, já não haverá o que vender. Então, o real forte. É evidente que com as commodities e com o efeito China, o real vai continuar forte e se valorizando mais ainda. Então, isso aqui não adianta brigar. O industrial brasileiro ele vai ter que aprender a conviver com isso e tentar resolver o seu problema. Não adianta brigar com o governo. Você deve se dar conta do seguinte: o mercado brasileiro é 90% do PIB. Nós só exportamos 11% do PIB. É um mercado interno que está empurrando a economia. Apenas 4% do nosso PIB são hipotecas. Nos Estados Unidos são 60%, 70%. O que são essas hipotecas? É o endividamento do brasileiro baseado em financiamento imobiliário. Então o Brasil ainda está com 4% do PIB. Aquela bolha imobiliária que o pessoal anda falando aí não existe. Por quê? Porque o endividamento ainda está muito baixo. Ainda vai ter muita coisa ainda para aumentar. Esse país é totalmente desalavancado. Então é evidente que nós vamos viver uma bolha, tá? E essa bolha se vive com alavancagem. Nós estamos vivendo o ciclo que os Estados Unidos tiveram nos anos 1960. Em 2020, apenas a nossa produção da Petrobras saltará de 2 milhões de barris para 6 milhões. Então, se a Petrobras for produzir realmente 6 milhões de barris de petróleo em 2020, isso aqui é uma coisa de louco. Sinceramente, eu não sei quantificar o que vai acontecer com o Brasil se essa informação realmente é verdadeira. E eu estou incluindo não estou incluindo soja e minério de ferro, com mais 2 bilhões de pessoas chegando no mercado de consumo. Esses 2 bilhões é do mundo inteiro. Tá? Então o Brasil está com um mercado, o nosso PIB está muito promissor para os próximos 20 anos. Então eu estou até pensando em fazer, eu mesmo, meu estudo daquele Goldman Sachs, tá, do Paper 99, eu mesmo vou fazer o meu. Mas eles vão comprar produtos chineses, não brasileiros. Mas a demanda interna desses 2 bilhões para 6 milhões de barris, 70% vão para a produção de manufaturados brasileiros. Então o Brasil vai consumir parte do petróleo que ele estiver produzindo. Mas isso não significa que as pessoas vão comprar 70% de produtos nas lojas. No caso da indústria de petróleo, sim. O grande motor da economia do Brasil será o petróleo. No caso da indústria naval, quem pensar em vir ao Brasil terá benefícios fiscais. O governo está interessado em promover a indústria naval. Então, esse 70% aqui eu errei, tá? É 70% no investimento para extrair o petróleo. E então ele está defendendo esse 70%. Talvez porque ele tenha apostado nessa tese, tá? Para o empresário, o grande motor da economia brasileira será o petróleo. É isso aqui que eu vou tentar quantificar isso. Eu vou tentar fazer um estudo, convidar algumas pessoas para a gente estudar isso. Se eu conversasse com um empresário nos Estados Unidos ou no Reino Unido, eles diriam que querem apoio do governo, mas não diriam que querem proteção, 70% dos produtos nacionais. Esse é o modelo brasileiro? Bom, isso aqui, os empresários podem até não confessar que eles querem proteção, mas todos querem. Singapura é um dos países mais bem administrados do mundo. Eles não tinham empreendedores. Foi o governo que induziu as indústrias. No Brasil, pouco empreendedores se arriscam, porque a China é uma força na indústria. Eles, governos, estão empregando uma grande quantidade de capital em suas empresas. Até nos Estados Unidos, veja a NASA, se há bons cérebros no governo e eles entendem o mercado, então deixa o governo induzir o crescimento. Para mim, é mais barato eu comprar,
É mais barato comprar nos próximos 5 anos na Coreia do Sul, em Singapura, mas eu acabo forçado a comprar aqui. Se me deixarem livre, vou comprar onde for mais barato e não criar emprego no Brasil. Então o Eike Batista está defendendo a obrigação de 70% dos produtos nacionais. Por quê? Porque senão a riqueza do nosso petróleo vai parar em outros países. É aquela reciclagem do petrodólar. Então, se o Brasil obriga as pessoas a produzirem aqui no Brasil, todo mundo a fábrica vai ter que vir produzir aqui no Brasil, igual o automóvel, tá? Que o Guido Mantega fez aquele trem que eu não concordo, mas está funcionando, com o iPad também. Então, é assim que funciona, é assim que a China fez, é assim que a China conseguiu o sucesso dela, e é assim que o Brasil está conseguindo também. O Brasil está copiando a China. É engraçado o fato do senhor dizer, não quero ser livre, eu quero que o governo me forçando a fazer a coisa certa. Se não tivéssemos um mercado interno, eu nunca conseguiria montar meu estaleiro. A Petrobras é tão grande que só o que eles compram já induziria a instalação de mais 2 estaleiros. Será muito difícil competir nos próximos 7 anos com os sul-coreanos, porque eles têm trabalhadores muito eficientes, mas o petróleo é nosso. Para mim, é mais barato comprar nos próximos 5 anos na Coreia do Sul e em Singapura, mas eu acabo forçado a comprar aqui. Se me deixarem livre, vou comprar onde for mais barato e não vou criar emprego no Brasil. Então é essa tese aqui que o Eike Batista entende que a função do governo é direcionar o mercado para produzir emprego no país, para produzir o bem do país. É isso aqui que o Rodrigo Constantino e o Daniel Fraga não entendem. E o maior empresário do Brasil, o cara, além de rico, é inteligente, vocês podem notar. O seu porto me lembra a política de substituição de importações dos anos 1960. É uma volta ao modelo? Se você tem um mercado interno, tem controle da matéria-prima. Pode agregar valor ao forçar a produção local. Se eu comprar um carro da Alemanha, será metade do preço. Mas há 14 montadoras no país e os chineses estão chegando. Por quê? Porque é a única forma de ter acesso ao mercado brasileiro. É o modelo da China. Você quer o meu mercado? Construa aqui. Nós estamos criando 2,5 milhões de postos de trabalho por ano. Então, o Brasil, apesar dos economistas meterem o pau, tá? Essa proteção para a produção nacional é benéfica, é inteligente e vai dar certo. Mas eles estão consumindo produtos chineses. Por enquanto, o iPad está vindo para o Brasil. Se compro o iPad aqui, me custa 2,5 vezes o que pagaria em Nova York. Então, se o iPad no Brasil é mais caro, é evidente que a indústria vai vir produzir aqui. Por quê? Porque aqui eles vão vender mais caro. Então, vai produzir lá em Nova York? Não, vai vir produzir aqui no Brasil. Esse que é o segredo do Brasil. A gente tem que proteger o nosso mercado parcialmente. Não é a proteção bruta como havia no passado, mas uma proteção parcial é interessante. A crise deixou desacreditada a ideia de que se deve abrir os mercados para tudo? Acho que sim, porque nós nunca poderíamos competir em certos setores. Meu projeto começa com 35% da eficiência dos sul-coreanos. O senhor está dizendo que não pode competir então? Não. Eu preciso de investimentos, de metodologia, de construção. Vou conseguir 80% da eficiência sul-coreana nos próximos 5 anos. Então aqui que está o segredo do governo. No começo ele protege, depois o mercado anda com as próprias pernas. Tudo bem, o país está criando e preservando empregos, porque há 100 bilhões de barris no fundo do mar. E esta será uma indústria nos próximos 100, 150 anos. Então, para tirar esses 100 bilhões de barris, vai dar muito trabalho e vai envolver muita inteligência. Então, um trem totalmente diferente do pessoal que fala que commodity é coisa que não envolve inteligência para ser feito. Muito pelo contrário, você colar um sapato que é uma coisa simples. No Brasil, a burocracia é pesada, o custo de contratar alguém é grande. Isso tende a mudar? Nós nunca vamos chegar à eficiência da Coreia do Sul, mas é o petróleo brasileiro quem está pagando a conta. Nos últimos anos, tivemos que tirar 120 licenças ambientais. Eu tenho empreendimento no Chile e a burocracia não é menor. Na Colômbia não é menor. Então o pessoal fica metendo muito pau no Brasil, mas a verdade é que a situação no mundo não é diferente do Brasil. O Brasil já viveu tempos de bonança na economia, com retração depois. O senhor acha que dessa vez será diferente?
Vejo 10 ou 20 anos de crescimento contínuo. A China coloca 20 milhões de pessoas no mercado de consumo todo ano. O Brasil coloca 2 milhões. A Índia coloca 3 milhões. Nós vivemos um ciclo em que o mundo é global. Os recursos do mundo estão mapeados. E nós temos muito no Brasil. A natureza nos ajuda. Então, o que está acontecendo? É o tal do efeito China. Os pobres estão começando a consumir e o Brasil tem os produtos que eles precisam. Então, a China, com 20 milhões de pessoas a cada ano a mais, tá? É isso aqui que é o tal do efeito China. É isso aqui que está bombando o Brasil. Mas vocês retiram a riqueza do solo, não produzem. Nós estamos criando os produtos finais. Por isso o Brasil diz, venha e produza aqui. Por isso eu sou um dos empresários que está investindo em eficiência. Estamos buscando a eficiência dos alemães e os queremos no Porto do Açu. Por que eles não vieram na última década? Falando com alemães, japoneses, diz, nós adoramos seu país, 200 milhões de consumidores em potencial, mas não sabemos como entrar nem como sair. É isso logicamente falando. Um navio para atracar no Brasil deve reservar 4 dias isso. O container pode ficar até 60 dias no terminal. Você tem a burocracia nos portos públicos, possíveis greves de estivadores, eventual corrupção na alfândega. É um desastre. Então o trem é um desastre e ele está criando a solução. O cara é inteligente, ao invés de ficar reclamando, ele vende a solução. Falou, moçada?